Bom, meus queridos, seguinte, aqui nós temos uma questão que foi retirada da prova da Olimpíada Regional de Matemática. É uma questão puramente geométrica, porque não tem interpretação, não tem contexto, não tem nada. Nós simplesmente precisamos determinar qual que é o comprimento dessa linha mais grossa que está sobre essa circunferência de raio 1 aqui do desenho. É só isso. Inclusive, dá a dica para calcular o comprimento total de uma circunferência, que é 2πr. Mas nós não precisamos do comprimento total, nós queremos esse pedaço. E esse pedaço começa no ponto de tangência entre os círculos de raio 1 e 3. No sentido horário, termina no ponto de tangência entre os círculos de raio 2 e 1. Então, nós precisamos determinar esse comprimento, mas nós só sabemos calcular quando a gente calcula de toda a circunferência. Por isso, nós precisamos fazer uma proporção. E a proporção vai ser dada em relação ao ângulo a que esse comprimento aqui está submetido. Então, se nós soubermos a qual ângulo que nós estamos trabalhando com esse comprimento aqui, nós conseguimos calcular por meio de uma regra de 3. Ou, se nós descobrirmos qual é esse outro ângulo aqui, que é o seu replementar, nós conseguimos encontrar o outro, porque a soma dos dois tem que fechar em 360 graus. Então, nosso objetivo principal aqui é descobrir esse ângulo aqui de cima, que eu vou chamar de θ. Bom, quando eu trabalho com circunferências que são tangentes entre si, eu sempre comento que o ideal é que a gente faça uma ligação entre os círculos delas. Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer a ligação dessa com essa, vou fazer a ligação dessa aqui com essa aqui, e por fim, vou ligar o centro dessas duas circunferências. Bom, se nós descobrirmos qual que é esse ângulo interno desse triângulo aqui que foi construído por meio dessas ligações, nós conseguimos descobrir o ângulo θ necessário aí em cima. Então, nós vamos colocar algumas informações aqui sobre os lados para ver se vai ajudar em alguma coisa. Então, nós temos lado 1 e lado 1 aqui em cima, 2 e 2 aqui porque são raios, e 3 e 3. Eu vou transferir esse desenho para ficar menos poluído aqui ao lado, então vou fazer um outro triângulo, não sei se vai ficar bom. Tá, ficou mais ou menos. Em que nós temos aqui nesse segmento de baixo a medida 5, aqui nesse da lateral 3 mais 1 é 4, e aqui nós temos 3. Então nós precisamos descobrir que ângulo é esse aqui de cima. Só que esse triângulo aqui ele é bem comum, é um triângulo que a gente chama de uma terna pitagórica, um triângulo pitagórico. Porque esses três lados aqui satisfazem a relação de Pitágoras, que é 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso porque 25 é igual a 16 mais 9. Então, quer dizer que esse triângulo aqui satisfaz a relação de Pitágoras. E se ele satisfaz a relação de Pitágoras, esse triângulo é retângulo. Porque a gente sabe que se o triângulo é retângulo, satisfaz a condição de Pitágoras, e se satisfaz a condição de Pitágoras, ele é retângulo. Então aqui nós temos o seguinte, esse triângulo é retângulo. Num triângulo retângulo, sempre o maior lado é a hipotenusa. Então aqui nós temos que a hipotenusa tem que ser 5. E nós sabemos que a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Isso significa que esse ângulo aqui tem que ter medida de 90 graus. Se ao todo aqui nós temos 360 graus, consequentemente o ângulo θ vai ter que ser de 270 graus. Então faltam 2 aqui na frente. Pronto! Sabendo isso, a gente consegue calcular agora o comprimento dessa linha por meio de uma proporção. Nós sabemos que o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Então vamos lá. Nós sabemos também que o raio dessa circunferência é 1. Então é 2 vezes π vezes 1. Isso significa que o comprimento total é 2π. Mas nós sabemos que o total, que é 2π, está relacionado com um ângulo de 360 graus. Eu quero descobrir qual que é o comprimento relacionando ao ângulo de 270 graus. Então aqui a gente pode fazer algumas simplificações antes da multiplicação. Dá para dividir aqui por 9, pode ser também. Aqui dá 4 e aqui 3. E aí vamos fazer a multiplicação, eu fico com 4x igual a 6π. E com isso eu descubro que o x tem que ser 6π sobre 4. E simplificando, nós obtemos que esse aqui é o valor de 3π sobre 4, sendo o comprimento esse da linha escura ou da linha mais grossa que nós precisávamos determinar.